Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o trimestre A Carreira que nos está proposta. Chegamos à lição de número 6, As Nossas Armas Espirituais. Iremos considerar a necessidade de, dentro desta milícia, estar bem equipados com as ferramentas necessárias para usar a estratégia de Deus, pois com a estratégia de Deus sempre teremos vitória sobre os inimigos da cruz, os inimigos da igreja, os inimigos do evangelho, os inimigos da verdade. Fica conosco, porque nós veremos também o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo nessa batalha espiritual, por meio de que o Senhor Jesus Cristo teve a vitória, aquilo que também nos dá a vitória enquanto perseveramos contra a luta das trevas, contra a luz e o povo que conduz a luz, que é a igreja do Senhor. Fica conosco até o final, não se esquece de ser inscrito e também de participar do nosso grupo no WhatsApp, grupo do canal EBD Sim Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, vamos à nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe, ela se concentra no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, dos versículos 1 ao 4 e depois do 16 ao 20. Nós faremos a abordagem, como de costume aqui no nosso canal EBD Sim Senhor, que é uma exegese da leitura bíblica em classe, independente do conteúdo. Então, fazemos uma análise da leitura bíblica em classe e depois vamos para os tópicos, buscando uma coerência dos tópicos com esse texto e com o contexto geral das Sagradas Escrituras. O texto começa dizendo que e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus agora inicia a sua caminhada de pregação, de ensinamento, de realizar milagres, até o clímax, que é a sua paixão e a sua morte. Logo após a receber a unção do Messias para o ministério, Jesus Cristo é levado por esse Espírito ao deserto, um período de preparo, de capacitação. E por que isso? 40 na Bíblia simboliza um tempo de preparação para uma grande obra, semelhante a Israel, 40 anos no deserto, semelhante a Elias, semelhante a muitos homens de Deus que usaram esse número como um símbolo de que estou me preparando ou estamos nos preparando para realizar uma grande obra. E o texto do versículo 2 diz que 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Veja, ele passou os 40 dias sendo tentado. Ele não foi tentado depois desses 40. 40 dias sendo manietado, estando sob Satanás. Ou seja, o diabo pegava Jesus e o tentava, chacoalhava, semelhante àquilo que o próprio Cristo disse a Pedro, que ele queria cirandar com Pedro. Então, o diabo está cirandando aqui com o Senhor, jogando ele de um lado para o outro, tentando a sua alma, a sua mente, para que ele ceda aos princípios do mal, coisa que não aconteceu. E terminados esse tempo, aí o texto diz, e teve fome, ou seja, buscou se alimentar depois desses 40 dias, consagrando a sua alma e a sua vida para o ministério. No versículo 3, o texto diz, e disse-lhe o diabo, nesses 40 anos, então o texto agora, depois de resumir o todo nos versículos 1 e 2, ele agora vai pormenorizar e falar um pouco sobre o diálogo de Jesus com o diabo. E o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. Então o diabo está tentando, incitando Jesus a provar ser o Filho de Deus, fazendo um milagre diante do diabo, suprindo a necessidade física do Senhor. E a resposta do Senhor Jesus, no versículo 4, foi, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui é o uso das sagradas escrituras para termos moderação nesta vida, porque todo descontrole é ruim, tudo demais é veneno, já diz o ditado popular. Então a resposta de Jesus para o diabo é: Satanás, olhe o contexto das sagradas escrituras, porque com o contexto
o cristão tem bom siso, tem sabedoria e tem um bom comportamento e prudência diante de Deus. Se o diabo está dizendo, se você transformar a pedra em pão, então você mostra que você é filho de Deus. Então a resposta de Jesus é: eu tenho necessidade do pão, mas não só desse pão vive o homem. Eu estou aqui para buscar um outro pão. Então, coisas aconteciam na vida do Jesus homem nesse momento que o diabo quis atrapalhar, quis impedir o início de um grande ministério, o ministério da nossa redenção, que é o ministério do Senhor Jesus. Mas ele perseverou, mostrando que quanto mais nós nos alimentamos apenas das coisas daqui de baixo, mais suscetíveis à queda nós somos. É por isso que o próprio Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus. E essas coisas, ou seja, o pão, e essas coisas que você necessita, que o texto de Mateus 6 traz, que é comer, beber e vestir, essas coisas vos serão acrescentadas. Ele ainda diz a outra verdade sobre nem só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Mais uma vez, reforçando que a totalidade da revelação é que traz uma coerência na exegese, na interpretação dos textos. Qualquer tipo de estudo das Sagradas Escrituras deve ter uma coerência remota, ou seja, toda a Bíblia tem que estar de acordo com a doutrina, com o estudo a ser sintetizado, a ser produzido pelo estudante da palavra de Deus. Se há incoerência, há um problema humano e não na Bíblia Sagrada. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus, ele é um rabi, um raboni, um mestre. Então, Jesus é alguém que está credenciado, essa é a palavra que eu gostaria de usar, para ser um dos leitores ou expositores da escritura dentro da sinagoga. E na sua cidade ele levantou-se, recebeu o rolo do livro do ministro, aquele que presidia aquela reunião, e começou a ler. E o texto do versículo 17 diz que foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou o lugar em que estava escrito. Então Jesus não fechou os olhos e caiu aí apenas, mas Jesus, de propósito, estava à procura desse texto e achou, é lógico, Isaías 61, para que se cumprisse em sua vida, para mostrar que aquilo que estava acontecendo ali agora, o Jesus que foi cheio do Espírito Santo, o Jesus que foi tentado e venceu a tentação, e o Jesus que prega a mensagem de Deus, esse Jesus, esse Messias, está ali agora para curar os quebrantados, para libertar os cativos. Jesus lê dos versículos 18 ao 19. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, Isaías 61, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo está expondo a obra do Messias. Você pode usar aqui também Isaías 53, do versículo 4 em diante, onde mostra que Jesus retirou de sobre nós o nosso sofrimento. Aqueles que estavam na iniquidade, no pecado e desviados como ovelhas, indo cada um para o seu próprio caminho, Jesus Cristo veio, interferiu na história como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores e tomou sobre si os nossos pecados e os nossos sofrimentos. Então o texto de Isaías 61 vem completar muito Isaías 53, mostrando que ele cura o quebrantado de coração, ou seja, o arrependido, está falando dos pecados, liberdade aos cativos, ou seja, aquilo que nos deixava cativos, Hebreus 9, 28, ele levou sobre si, ele tomou sobre si os nossos pecados, levou os nossos pecados até o Pai e outra vez retornará sem eles para aqueles que o esperam para a salvação. Pelo que, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Levou cativo aquilo que nos deixava em cativeiro, aquilo que quer nos deixar preso. Onde está, ó morto, teu aguilhão? Então, é coerente. A Bíblia Sagrada ela é muito coerente. Não há espaço para criarmos heresias quando usamos um contexto remoto
para uma simples questão, um simples assunto, porque ele levou sobre si o nosso sofrimento e os nossos pecados e nos deixou livres da condenação. Apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, essa vista é vista espiritual, luz, vê, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Se o texto seguisse, Jesus iria anunciar a vingança do nosso Deus. Só que ele não veio anunciar a vingança do nosso Deus. Ele veio anunciar a liberdade aos cativos. Na sua volta ou vinda visível em glória, ele irá decretar, julgar as nações, o anticristo, a besta, e libertar o seu povo de Israel. E esse ano aceitável é aquilo que a teologia chama de dispensação da graça, que é a era da igreja. Paulo chama de o tempo dos gentios. E aqui eu não preciso entrar nas 70 semanas de Daniel, mas abriu essa lacuna para a inserção dos gentios. É a árvore que está recebendo os outros galhos até a obra se completar e agora todo Israel será salvo e o povo único para a glória de Deus. Depois de ele ler esse texto, que ele veio para ser o libertador do seu povo, e cerrando-o, fechando o livro, e fechando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Claramente você vê que o que Jesus falou chocou e impactou aqueles que estavam presentes naquele momento. O que Jesus leu e leu com a sua autoridade mostrou que ele veio para realizar aquela obra. E muitos sinais foram feitos até em Nazaré. E o texto bíblico diz que Jesus teve que impor as mãos, ou seja, teve que fazer uma oração quase que pentecostal sobre os moradores de Nazaré por causa da incredulidade. Preste bem atenção, 2 vezes a Bíblia usa a palavra maravilhados, ou ficou maravilhado. Jesus ficou maravilhado por causa da fé que os homens tinham, dizendo que dize só uma palavra e meu servo será curado, e ficou maravilhado da incredulidade deles, tendo que impor as mãos sobre os enfermos. Ou seja, um ambiente onde se tem fé completa e coração quebrantado diante de Deus, é um ambiente onde o Senhor Deus trabalha de forma mais livre, mesmo não havendo impedimento para Deus trabalhar. Esse é um texto que mostra um Jesus firme e estabelecido no seu propósito, que foi cheio do Espírito Santo, passou grandes lutas em sua vida, venceu a batalha espiritual e agora está pregando o Evangelho. Na nossa vida cristã, nós temos muitos desafios. O desafio do inimigo externo, que são os demônios e o diabo, e às vezes pessoas que são usadas pela maldade humana e também pessoas que são usadas pela maldade maligna, que são envolvidas pelo próprio demônio para fazer o mal uns aos outros. Porém, quando nós usamos as ferramentas corretas, da maneira necessária, com a intensidade necessária, sem fanatismo, mas seguindo o conselho do Senhor Jesus Cristo, nem só de pão, mas de toda a palavra. Coerência, moderação e a graça e a dependência de Deus, nós temos vitória sobre todas as coisas. A proposta da lição, iniciando agora o primeiro tópico, é considerar que a Bíblia usa as analogias do povo de Israel, que de forma literal usava as suas armas, usava a espada, usava a lança, usava o carro, usava a funda, usava pedra, usava vários tipos de ferramentas, mas que hoje as nossas armas não são as armas carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Segundo Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor. No contexto do povo de Israel, confiar nos carros do Egito é confiar em si próprio, é confiar na carne e é confiar na ajuda humana. Sempre Deus manteve Israel com grandes vitórias quando eles confiaram no poder de Deus. Nós temos vídeos aqui no nosso canal que nós mostramos o porquê Deus permitiu que Israel fosse cercado por tantos inimigos para o testar,
para o provar e para mostrar que Israel deveria sempre estar pronto para a batalha. Nós temos muitos outros vídeos que mostram o Deus soberano que dá vitória sobre o povo de Israel, que é o Deus que peleja com justiça, que é aquele que desfaz as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Salmo de número 40. Só que a batalha espiritual que nós vivemos não é uma batalha, assim como Israel, de usarmos armas materiais e físicas. Tanto é que nós queremos aqui indicar este livro, A Grande Batalha Espiritual, que é um livro de autores da Igreja Nova Vida, inclusive de autores aqui desta cidade, de Campina Grande, que é um livro ótimo, coerente, que mostra as verdades e também os desencontros exegéticos daquilo que seria a batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, que compreende também coisas dentro de nós e fora, como os demônios e as pessoas. Que precisamos nos manter firmes nessa batalha com as armas que Deus nos dá. A proposta da lição é essa. O objetivo da lição é mostrar as nossas principais armas, e aqui a lição traz 3, e mostrar as estratégias do inimigo. Então, o inimigo, nos dias de hoje, não apenas deseja ou trabalha para que os crentes morram de alguma maneira, a sua morte física, mas tentar aplacar o seu ânimo, o seu otimismo, a sua fé, tentar apagar o brilho de Deus que está na vida do crente. Desprezar a Deus, desprezar o conhecimento é a arma que o diabo tenta lançar nos corações para destruir, tocar fogo na alma e fazer com que o homem se distancie de Deus. Veja que com Eva, ele conseguiu colocar no coração dela e de todos os seres de que nós podemos ser grandes ou podemos ser como Deus, que era o desejo que o diabo tinha quando ele diz lá em Isaías 14: subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só o desejo que estava na alma. Porém, o versículo posterior diz: contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Já está decretado o fim desse que busca oprimir os homens, e em especial aplacar a glória de Deus que está sobre a igreja, mas ele não vai conseguir. Pedro, em 1 Pedro 5, do 6 em diante, ele nos ensina que nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus ele nos conceda a vitória sobre situações de sofrimento que os cristãos vivem nesse mundo. E que temos que ter cuidado com o maligno, que ele anda bramando como leão e ele usa a palavra ao derredor. Ele anda ao derredor. Talvez você tenha recebido um ensinamento sobre a palavra derredor de maneira um pouco equivocada. Porém, derredor é o espaço circundante, em volta, em torno, andar do lado. Alguns já disseram que derredor é após ao redor, né? Derredor, após ao redor estariam os anjos de Deus e ao derredor os demônios, e os anjos impedem que eles nos toquem. Não é assim a realidade. A realidade é que o diabo está à espreita ao redor, assim como o leão está ao redor da manada de gnu. Buscando que tipo de gnu? Os maiores e mais fortes, que podem correr bastante? Não. Os fracos, os doentes e os que ficam para trás. Quando se encontra uma brecha ou um vacilo, por isso que a exortação bíblica é vigiai, né, para que não entreis em tentação. O espírito, ele na verdade está pronto, mas a carne ela é fraca. Então o inimigo está à espreita, buscando tragar aquele que ele possa tragar. E ele pode tragar aquele que está em vacilo, aquele que não se arma com as armaduras espirituais. É comum dentro desse costume cristão ouvirmos frases como o inimigo está se levantando, então vamos buscar a Deus. Essa frase está equivocada porque não se busca a Deus quando se está em momento de aflições ou de guerras espirituais. Se busca a Deus para estar completamente equipado das armas espirituais, de tudo aquilo que Deus nos dá como recursos para vencer o que vem contra nós. Em 2 aos Tessalonicenses 3:3, o texto diz: mas fiel é o Senhor, que vos consolará e vos guardará do maligno.
O Senhor nos protege de toda arma forjada do mal. Porém, existe uma responsabilidade. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, Deus nos dá a condição de permanecer firmes e inabaláveis, mas e se cairmos? Se cairmos, temos que ter a fé de que se temos um coração quebrantado e ele cura, Isaías 61, se temos um coração quebrantado e contrito e confessamos os nossos pecados, ele é fiel, o nosso advogado, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundícia. Ou seja, Jesus trata o pecador, o colocando de pé e não desprezando como lixo, porque Jesus Cristo é santo e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A Bíblia trata o diabo e os demônios como tendo reino, tendo principado, tendo domínio, como tendo muita autoridade. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 22:53: Eu estive todos os dias no templo e vocês não me prenderam, mas agora é assim porque esta é a hora e o poder das trevas. Esse poder e esses seres bem organizados não estão divididos entre si, mas organizados e de forma estratégica trabalham para tentar desfazer a obra de Deus, coisa que é impossível. Eles lutam contra a glória da criação que Deus deu. E agora o homem, a grande parte deles, cego pelo Deus deste século, segundo 2 Coríntios 4:4, que tenta impedir a luz do evangelho da glória de Deus sobre os homens. Porém, a palavra de Deus em 1 Coríntios 1:18 diz que ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Se Jesus veio para desfazer as obras do diabo, se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, então o diabo não irá impedir, por mais que tente, o avanço da igreja do Senhor, que está debaixo da bênção de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15:58: Sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O segundo e o terceiro tópico, naturalmente, são os mesmos, porém, no último tópico, ele enfatiza a obra do Senhor Jesus Cristo, se utilizando das três armas espirituais. As três armas espirituais que o pastor Osiel traz são a palavra de Deus, a oração e o jejum. E aqui nós precisamos traçar alguns princípios, não só da palavra de Deus, mas como ela deve ser usada. Existem níveis de relacionamento com a palavra de Deus. Nós podemos resumir em um esboço de 5, onde você pode usar a sua mão. Então, aquele que tem comunhão com a palavra, existe aquele que está no nível de ouvir a palavra, que é aquela pessoa que é o religioso, né? Que é aquela pessoa que sai de casa e diz: Eu quero ouvir uma palavra. E ele senta lá no banco da igreja, ouve a palavra e vai para casa. Essa é a sua vida. Ele só faz isso. Mas há um outro nível, aquele que ouve, aquele que lê a palavra. Existe aquele que lê apenas de forma devocional, é aquele que tira um versículo, né? Vamos tirar um versículo, e ele tira o seu versículo e lê aquele versículo, às vezes de forma espontânea, fechando os olhos, e aquilo para ele foi a sua meditação do dia. Ele vai passar o dia pensando naquele versículo. Então há uma grande dificuldade aí. Ele não está colocando dentro de si a mensagem das Sagradas Escrituras em um seu contexto. Ele está se alimentando e apenas está tratando como um paliativo, algo que ele sempre volta lá para se alimentar desta maneira. Mas os níveis vão aumentando. Então, ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, ou seja, de forma dedutiva, se utilizando de outros recursos, subsídios, para entender, compreender. Em 2 Timóteo 2,15 diz que o obreiro não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então é o aprovado. Ele se apresenta a Deus aprovado, não tendo do que se envergonhar, porque ele conhece as Sagradas Escrituras. Então ouve, lê, estuda, medita e pratica. Esses são os 5 níveis de relacionamento. Então é possível nós crescermos nesse nível. Não apenas ouvir, mas também ler, mas também estudar, meditar na Bíblia, sempre pensar e ter uma cosmovisão de todo mundo baseado nas Escrituras. Sempre pensar nas Sagradas Escrituras. E o último, que é o alvo principal, é andar segundo a palavra de Deus, é praticar a palavra. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse
que o homem que é prudente, ele se assemelha ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ou seja, que ele pratica a palavra. Então, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é aquele simplesmente que é como o Monte Sião, não se abala, mas permanece para todo sempre. Em João 6, a partir do 56, Jesus diz que ele se alimenta do Pai e vive pelo Pai. Aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele está falando da doutrina. Quem não absorver a doutrina não tem comunhão com Jesus, porque o Senhor é o Logos, o Senhor é a palavra. Pedro, em 1 Pedro 2:2, diz que nós temos que desejar afetuosamente, como meninos nascidos, o leite. E não apenas se manter nesse leito, mas progredir, segundo é a exortação de Hebreus no capítulo 6. Sair do rudimento, sair daquilo que é o fundamento da doutrina e ir avançando para um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. O crente que busca conhecer a Bíblia Sagrada, ele é um crente esclarecido e não é apenas um crente que tem intelectualidade, não é apenas um crente que tem conhecimento, mas é um crente que tem comunhão e que tem estratégias para vencer. Ele usará a Bíblia Sagrada, assim como Jesus Cristo usou a Bíblia no seu cotidiano para ter a vitória nessa batalha espiritual. A palavra de Deus é aquela que nos santifica, a palavra de Deus é aquela que é o caminho, a palavra de Deus é aquela que ilumina o caminho, a palavra de Deus é aquela que faz brilhar os estatutos e juízos de Deus para nós nos conduzirmos de forma prudente. Então, quando nós estamos em momentos de aflição, que o nosso emocional está abalado, nós paramos e dizemos para nós mesmos, assim como o salmista do Salmo 42 e 43, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. E esse espera em Deus é inferir, analisar a palavra de Deus para nós, aquilo que Deus falou para nós, as promessas do Senhor Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias. Então, se nós meditamos naquilo que Deus falou, também de forma espontânea para nós, usando alguém, seja qual for as estratégias do maligno, as investidas do mal, a guerra na mente, as setas demoníacas da nossa mente para tirar a nossa mente de Cristo e transportar a nossa mente para a nossa imaginação destruidora. Nós venceremos quando pararmos de dizer: não, Cristo falou isso ao meu respeito. Cristo prometeu, a promessa de Deus está sobre a minha vida. Então o diabo não conseguirá desfazer aquilo que o Senhor estabeleceu. Nesse contexto de batalha, Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura, orando em todo o tempo. Então, aquele que permanece em oração, ele permanece buscando a orientação e a direção do Espírito Santo. Então, o cristão que tem o conhecimento de Deus e busca a direção espiritual, ou seja, a graça e o conhecimento. Lembra de Jesus Cristo? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Lembra de Pedro? Antes crescei na graça e no conhecimento, ou seja, um relacionamento diário com o Senhor Jesus Cristo e conhecer profundamente a sua palavra. Então estaremos a cada dia mais firmes na presença de Deus. E quando a palavra de Deus está inserida dentro da nossa alma, todo o nosso pensamento está levado cativo da pessoa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então sempre queremos estar adorando e glorificando a Deus, como pedindo misericórdia e sabedoria a Deus para as tomadas de decisões diárias. E a vida de oração é a respiração espiritual. Não é algo que eu tenho que ir em algum lugar orar. Vamos orar naquele local. Aquele local eu serei mais ouvido ou naquele horário Deus me ouvirá mais. Não é isso. A Bíblia não ensina essas coisas. Deus escuta o coração quebrantado e contrito, aquele que ora pela manhã, à tarde, à noite ou à madrugada, qualquer horário, mas o coração que está próximo de Deus e obedece a sua palavra. A palavra, através do anjo a Daniel, é que Daniel era muito amado de Deus, que no princípio de suas súplicas, início da oração, Daniel já foi ouvido e a resposta de Deus veio para ele. Em Lucas 18, o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o dever de sempre orar com perseverança e nunca desistir, e ele usa a parábola simplesmente da mulher que buscava a sua causa diante do juiz iníquo, e ele parou para ouvir ela.
porque com insistência ela buscou a bênção, buscou a resposta sobre a sua causa e ela obteve a resposta sobre a sua causa. As três armas descritas na lição, que é a palavra, a oração e o jejum, nos mostram princípios de doar. O jejum é simplesmente a abstinência de alimento para que a nossa mente esteja mais fluida, mais voltada para meditar em Deus e não para as coisas que são o prazer do nosso corpo e da nossa carne. A Bíblia Sagrada nos mostra que o jejum ele foi buscado, foi realizado com a intenção de buscar orientação divina, como também de se preparar para uma grande obra, de buscar a presença de Deus para separar pessoas para a obra e que constantemente os homens de Deus, os apóstolos, estavam se consagrando para o ministério da pregação, o ministério da exposição da palavra de Deus. Quando nós paramos para pensar sobre jejum, sobre esmolas e sobre oração, nós estamos falando sobre doar. Quem busca orar a Deus e avança até no horário de dormir para buscar a Deus, essa pessoa está negando o seu descanso físico para buscar a Deus, está se sacrificando, está negando a si mesmo. Aquele que dá esmolas está negando o dinheiro que está no seu bolso para ajudar a situação de miséria, tendo compaixão do outro. Então, aquele que jejua está simplesmente fazendo a sua carne se entristecer para se dedicar mais à meditação do Todo-Poderoso e, com isso, se fortalecer, se deixando autoquebrantado, se autoquebrantando e se humilhando diante do Todo-Poderoso. Porque aquele que a si mesmo se humilha, ele será exaltado. Para finalizarmos, João 13,15, no terceiro tópico, Jesus Cristo ele nos deu o exemplo para que, assim como ele fez, nós viemos a fazer também. E usar as armaduras de Deus para se proteger, mas usar a palavra de Deus para atacar. E esse atacar não é apenas usar a palavra contra o diabo. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a própria pregação já está desfazendo as prisões dos corações cativos e arrancando as almas do inferno através da poderosa palavra de Deus. Jesus ele vivia em oração. Jesus usava a sua palavra o tempo todo. Jesus nos orientou a estar num local reservado e a buscar a Deus em oração. E que a nossa oração respeite o princípio da intimidade. Fechando a porta do teu quarto, fala com o teu pai que está em oculto e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará publicamente. Respeitar a sua intimidade com Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele vivia essa vida de jejum, nos dando a orientação de que se nós buscarmos isso, nós conseguiremos estar mais firmes, porque a nossa vida estará consagrada e quebrantada diante de Deus. Então, meu amado irmão, professor, líder de escola bíblica dominical, temos uma lição poderosa, gloriosa, que nos dá uma exortação de buscarmos as armas, estarmos equipados e usarmos essas armas para quando o dia mau se levantar, nós possamos estar firmes na presença de Deus. O Senhor Deus cuida de nós, nos sustentará com a sua mão poderosa, conforme Isaías 41, versículo 10. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Lucas 10, 19 diz: Eis que vos dou o poder para pisardes em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Deus abençoe grandemente a sua vida. Entre no nosso grupo no WhatsApp, grupo EBD, sim senhor. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar nos grupos da igreja esta aula e até a próxima semana, onde nós iremos estudar sobre o perigo da murmuração na lição de número 7. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.